Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 20 de março de 2022, terceiro domingo da Quaresma, queremos elevar ao Senhor o nosso hino de adoração e louvor. Humildes ajoelhados, na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos, que abrande o rigor da ira. Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor, a vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão, a honra do vosso nome, a outros não deis em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvar-vos sempre e dar-vos prazer também. Conceda o Deus unitrino, que a terra e o céu sustém, que a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e de toda a bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração, como remédio contra o pecado. Acolheste a confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema fundamental da liturgia de hoje é a conversão. O que é a conversão? É mudarmos o nosso caminho, mudar a nossa rota, o nosso foco de vida, mudar o que é mal para aquilo que é bom, para aquilo que é do agrado de Deus. Mudar a nossa maneira humana de pensar e agir. Mudar a nossa mentalidade para fazermos a vontade de Deus. Tomarmos a direção proposta pelo próprio Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme nos diz João capítulo 14, versículo 6. Os sinais de que estamos nos convertendo é o arrependimento e a busca sincera daquilo que é de Deus, a sua palavra, os sacramentos, as bênçãos, a vida em comunidade, a participação na Santa Missa, a vida em família, a honestidade nos relacionamentos.
Jesus inicia o evangelho de hoje contando 2 episódios que aconteceram aos judeus e depois pergunta: pensais que estes que morreram tragicamente eram mais culpados ou pecadores do que todos os outros? Jesus responde: não. Essa resposta quer combater a chamada doutrina da retribuição, segundo a qual aqueles que morressem de modo trágico é porque tinham pecados graves. Jesus nega totalmente este pensamento, mas Jesus conclui ambas as histórias dizendo: se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. Com essa resposta, Jesus quer dizer que diante de Deus, todas as pessoas são pecadores, precisam de conversão. Como diz a carta aos Romanos, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Romanos 3:23. Na segunda parte, Jesus conta a parábola da figueira. A figueira na Bíblia representa o povo de Deus, representa cada um de nós. Nesta pequena parábola, Jesus afirma que muitas vezes esperou que o povo de Deus, que somos nós, dessemos frutos espirituais, que fôssemos agradáveis a Deus, que nos convertêssemos dos nossos pecados, que transformássemos a nossa maneira de ser e pensar. Mas isto não aconteceu. Por isso decidiu tirar a sua graça e a sua bênção do seu povo. Mas num gesto de misericórdia, Deus nos concede a cada ano mais um tempo para que esta conversão aconteça. Esse tempo de conversão é a Quaresma. Cada ano Deus nos convoca a mudança de vida naquilo que nos afasta dele e da sua graça. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Mortificai os vossos corpos naquilo que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros, nos diz Colossenses capítulo 3, versículos 5, 8 a 9. São Tiago ainda nos diz: lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria e afligi-vos e chorai. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 9. Esse tempo da Quaresma que nos faz refletir sobre quão passageiro é esta vida, a consciência desta fragilidade humana deve levar-nos a voltar o nosso ser para aquele que pode dar verdadeiro sentido à nossa vida. Não se trata de procurar culpabilidades, mas de abrir o nosso coração à vinda do Senhor, de nos perguntar: onde colocamos as nossas seguranças e esperanças? São Paulo nos lembra que muitos são os que foram crismados, guiados pela nuvem, muitos foram batizados, segundo ele, passaram através do mar, muitos se alimentaram da Eucaristia, comeram e beberam alimento espiritual, mas muitos não praticam a sua fé católica que professaram nesses sacramentos, por isso não são capazes de agradar a Deus. São Tiago nos diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos, Tiago 1:22. Ou seja, não podemos nos enganar a nós mesmos dizendo que somos católicos, mas não praticamos a nossa fé. A fé precisa traduzir-se em obras de conversão, de oração, de caridade, de misericórdia, de pertença à comunidade. São Tiago diz ainda: se a fé não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. São Tiago responde: mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Nesta Quaresma, Jesus quer que sejamos praticantes de sua palavra, que sejamos verdadeiros católicos, praticantes, unindo fé e vida, dando testemunho que de fato somos filhos e filhas de Deus. Sempre é tempo de voltar para Deus. Por isso, diz o profeta Zacarias: voltai a mim e eu me voltarei a vós. Então que este tempo de graça, esse tempo de conversão, esse tempo de perdão,
nós possamos acolher a graça de Deus para nos voltar de todo o coração a Deus e sermos praticantes da sua palavra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu o Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, o dia de hoje consagrado ao Senhor e todas as pessoas pelas quais nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.